Lee Ah-young ficou surpresa com a limpeza do apartamento do solteiro. Kim Jung-woo perguntou o que havia acontecido na associação. Por que ela não está no trabalho? A garota alegou que foi demitida. Ela simplesmente disse que queria se demitir e foi imediatamente expulsa pela porta. Kim Jung-woo prometeu cuidar dela se ela ficasse desempregada de repente. Ele pensou, mesmo que ela quisesse muito sair, como o vice-chefe do departamento de suporte poderia ser expulso assim? O que aconteceu entre pai e filha? Kim Jong-woo disse a ela para voltar. Não há nada que ele possa fazer para ajudar. Lee Ah-young perguntou se ele estava ofendido por ela não ter dado um presente. Nesse caso, ela vai consertar isso agora. Nas mãos da moça havia documentos. Eram informações sobre todos os esquadrões de limpeza do país. Números, orçamentos, carga de trabalho, horário de trabalho. Também havia informações sobre associações independentes no exterior. Kim Jong-woo perguntou se tudo isso era legal. Lee Ah-young respondeu: o mais importante é que ele gostou do presente. Depois de um tempo, Lee Ah-young já estava sentada ao computador e estudando os dados. Ela disse que se Kim Jong-woo fosse cooperar com associações estrangeiras, ele deveria primeiro melhorar sua reputação em seu próprio país. Os maiores escritórios agora têm 10 equipes de limpeza cada. No entanto, Kim Jong-woo não vai competir com eles, certo? Há também uma lista de escritórios com menos de 5 equipes. Lee Ah-young apontou que muitos deles têm sérias dificuldades financeiras. Devido à escassez de caçadores, eles dependem de associações privadas. Devido à escassez de faxineiros, as empresas só podem realizar um número limitado de incursões por dia. Mas essas filiais não têm fundos para aumentar sua equipe. Lee Ah-young acrescentou que esta é uma ótima oportunidade para preencher um nicho vago. Haverá muito o que fazer. Contratar funcionários, negociar com associações e negociar contratos. Além disso, é necessário fazer contatos com fornecedores de equipamentos. O gerente Park disse que tinha os contatos certos. A moça acrescentou que cuidaria da papelada. Nosso herói não conseguia acreditar que estava enfrentando a mesma Lee Ah-young, que mais parecia um robô em sua vida anterior. Se ele soubesse que ela era assim, ele a teria tratado como amiga em vez de subordinada, e isso teria sido mais útil. Em um determinado momento, Lee Ah-young se perguntou se ele a estava ouvindo. O jovem pediu para se repetir. Ela perguntou se ele já havia pensado em um nome para a empresa. Kim Jong-woo respondeu que ele tinha uma opção. KARMA, Associação Coreana para Trabalho e Gerenciamento do Mundo Astral, ou simplesmente Karma. O jovem decidiu mudar de assunto e perguntou sobre a Pedra do Tempo. Lee Ah-young interveio. A organização realmente vai se chamar Karma. Ela notou que o laboratório ainda não estava pronto e que nem todos os equipamentos haviam sido entregues. Kim Jong-woo esclareceu. Então você desistiu sem obter nenhum resultado? A garota disse que trouxe um protótipo de arma com fragmentos da Pedra do Tempo. Kim Jong-woo se perguntou: como ela conseguiu isso? Era necessário trazer a arma de volta imediatamente. Lee Ah-young respondeu que ela poderia salvar a vida dele no futuro com essa arma. Kim Jong-woo se perguntou se ela sabia ao menos atirar com uma arma. O protagonista duvidava que a Associação Internacional o deixaria em paz, mesmo depois de disparar contra ele. Seria ruim se eles colocassem as mãos em Lee Ah-young. Ele decidiu ensinar a garota a usar uma arma de fogo. Para começar, ele lhe mostrou como segurá-la corretamente. Kim Jong-woo explicou como se concentrar e não respirar antes de disparar a arma. Ele acrescentou que é imperativo expirar e prender a respiração ao atirar. Lee Ah-young disparou a arma, mas o recuo fez com que ela balançasse violentamente e atingisse o jovem na cabeça com a arma. A garota disse que o nariz de Kim Jong-woo estava sangrando. Aparentemente, ele foi atingido por uma mão quente. Kim Jong-woo a levantou em seus braços. Lee Ah-young corou e pediu que ele parasse. Ela ainda não estava pronta. O jovem disse que precisava arrumar o quarto e começou a limpar. Lee Ah-young se perguntou: por que ele de repente começou a fazer isso? A habilidade misofobia foi ativada. Eles chegaram ao prédio e a garota perguntou:
Bem, não é tão ruim quanto você pensava, não é? Uma semana depois de iniciar o negócio, eles registraram a empresa e encontraram um escritório, embora não fosse um novo. Tudo o que faltava era contratar faxineiros e visitar os escritórios da associação local para negociar contratos. Lee Ah-young disse que tudo estava apenas começando. O herói pensou então que tudo correria bem agora, até ser confrontado com a realidade. Lee Ah-young lhe disse para parar de suspirar. Os currículos não surgirão sozinhos. É difícil para todos no início. A vaga para faxineiros estava disponível online há uma semana, mas nenhuma resposta havia sido recebida. Mas isso era lógico. Quem iria a uma empresa de limpeza de calabouços com um monte de gente sem nome? Lee Ah-young disse que ele teria sido contratado se tivesse dado ouvidos a ela e ligado para um jornalista que ele conhecia. Ela até preparou o texto para ele. A garota sugeriu pedir ajuda ao presidente da associação. Kim Jung-woo disse que o velho nunca concordaria. Em seguida, sugeriu que ela ligasse pessoalmente para seus conhecidos. Será que os antigos companheiros não responderiam depois de uma ligação dele? Kim Jung-woo respondeu que todos eles eram veteranos em suas equipes. Se você roubar um deles, haverá problemas. Lee Ah-young disse que ela veio para ajudar e ele ignorou todas as suas ideias. O protagonista não sabia o que fazer. Ele criou a empresa para evitar ser monitorado por uma associação internacional. Portanto, ele não pode anunciar que é o proprietário. Se seus antigos colegas de trabalho forem morar com ele, ele não será alvo novamente? Lee Ah-young trouxe uma pilha de panfletos e disse que eles os distribuiriam juntos. Por que você não tem uma veia empreendedora? Essas palavras magoaram o herói. Ele começou a se arrepender. Talvez não devesse ter deixado seu emprego. Um cargo ficou vago na Associação Coreana de Dimensão Paralela. O gerente Choi assumiu o cargo e colocou sua própria placa. Choi Ho-sung foi o diretor da filial de Suncheon por vários anos. Graças ao seu trabalho, a matriz em Seul não se negava a comer carne de elite, enguia de rio e outras iguarias. Naquela época, Seo Min-chul, que atuava como chefe da sede de operações, exercia grande influência. Essa posição logo foi assumida por um homem desconhecido, um ex-zelador. Mas ele não recebeu nenhum tratamento preferencial. Depois de 2 meses, ele se demitiu do cargo e a chance caiu nas mãos de Choi. O presidente disse que ele foi recomendado por uma pessoa de confiança. Choi Ho-sung é confiável? O próprio Choi fingiu não estar muito feliz, mas em seu coração ele estava jubiloso, porque havia conseguido o cargo que buscava há muito tempo. Ele pensou, chegou a minha hora, mas logo ficou furioso. Esse cara havia gastado todo o orçamento, não só do ano corrente, mas também do ano seguinte. O secretário Yu Young-soo explicou que o antigo líder queria apoiar cada equipe, e foi para lá que todo o dinheiro foi. Choi Ho-sung ficou chocado. Que tipo de apoio é esse? A gerência sabe disso? O secretário assentiu com a cabeça. É claro que os lucros eram garantidos por acordos com guildas privadas e com a Associação Vietnamita, mas esses contratos são pagos em poucos meses. O resultado final foi um déficit. Se o buraco financeiro não for fechado, a associação será extinta. Por que esse cargo seria dado a um faxineiro? Choi pensou que era um cara que causou o caos e fugiu. Será que Kim Jung-woo não armou isso de propósito? A secretária de Yu Young-soo lhe garantiu que o antigo gerente não era esse tipo de pessoa. O novo chefe me disse para trazer cópias dos documentos orçamentários do departamento geral. Quanto mais alto for o anúncio de um produto, maior será a chance de ele não ser nada. Choi Ho-sung percebeu que todo o dinheiro havia sido gasto em equipamentos de limpeza, bônus e bônus. Mesmo que Kim Jung-woo fosse do departamento de limpeza, como ele poderia ter gasto todo o orçamento trimestral apenas em equipamentos? Ele não apenas investiu grandes somas de dinheiro em seus produtos de limpeza, mas também gastou 50 bilhões para expandir o centro de pesquisa do departamento de suporte. Uma grande quantia foi investida em uniformes para as masmorras subaquáticas. O restante do dinheiro foi investido na Associação Vietnamita. No final,
Choi Ho-sung só podia começar com uma coisa: cortar os salários da força-tarefa por um mês. Porque a prioridade da associação são os caçadores. Eles precisam receber melhor suporte e equipamentos. Se nada for feito, a responsabilidade recairá sobre o líder atual. Choi Ho-sung pensou. Se algo der errado, ele será a pessoa que ocupou o cargo por um tempo recorde. Não se pode permitir que isso dê errado. O novo supervisor não tinha escolha, então decidiu reduzir a equipe de zeladoria. Choi Ho-sung disse ao secretário Yoo Young-soo para se preparar para a reestruturação. O presidente perguntou se isso significava que Choi Ho-sung iria cortar os faxineiros. O chefe do departamento confirmou. Park. In-bom perguntou se a proposta de reestruturação apresentada 4 dias após sua nomeação foi a primeira. Choi sabe quem estava antes dele? O chefe do departamento disse que sabia. O presidente expressou surpresa e pediu uma explicação. O chefe do departamento consultou o gráfico e disse que o escritório de Seul havia gasto quase todo o orçamento. Seu antecessor gastou o dinheiro para este trimestre e para o próximo. O departamento de operações não pode ser pago este mês. As receitas mal cobrem as perdas. Não há como prever quando o Vietnã será lucrativo. Nesse ritmo, a falência está a 6 meses de distância. Um membro do conselho perguntou por que não cortar os salários dos caçadores? Mas uma redução drástica nos números por 6 meses prejudicaria gravemente a reputação. Choi respondeu que, mesmo que eles durem um mês com salários reduzidos, o que acontecerá depois? Sem resultados, a diretoria terá que cortar os salários. Os presentes reconheceram que isso era drástico demais. Choi esperava que todos se unissem e superassem as dificuldades juntos. A melhor solução era cortar os faxineiros, que não eram tão importantes. Lee Do-sik argumentou que eles eram a razão pela qual o departamento de limpeza havia melhorado. Um colega comentou que o departamento de operações sempre esteve no comando. O presidente disse que uma opinião havia sido expressa, mas não era o momento para emoções. Park In-bom avisou que o próprio Choi seria o responsável. Park Geun ficou indignado. A reestruturação não é drástica demais? Choi havia tomado medidas duras recentemente. O chefe do departamento perguntou se era fácil para Park ser zelador. A gerência apoiou a ideia e, se Park quisesse discutir, que fosse até eles. Choi disse a Park para entrevistar as pessoas que queriam sair e fazer uma lista. A equipe seria cortada pela metade. Park percebeu que ninguém sairia voluntariamente. Ele mesmo teria de fazer a lista e convencer as pessoas. Mas como ele poderia demitir alguém com suas próprias mãos? O noticiário da TV relatou a reestruturação do departamento de limpeza da Associação Coreana. A decisão parecia inevitável devido à terrível situação financeira. O presidente Park In-bom prometeu ajudar os demitidos a encontrar emprego. Lee Ah-young perguntou ao chefe: Kim Jong-woo realmente acha que há tempo para descansar? As pessoas que ele está esperando há tanto tempo chegarão em breve. A reputação é importante. Lee Ah-young se virou e viu os candidatos que vieram para a entrevista. Eles pediram para ligar para o CEO. Sang-hyuk perguntou que tipo de escritório era aquele. Ele estava esperando algo mais legal, considerando a saída de Kim Jong-woo. Seo Yeon disse que era uma entrevista de emprego. Um candidato disse que enviou seu currículo por recomendação do presidente. Kim Jong-woo afirmou que ele foi aceito. O outro candidato disse que havia perdido sua licença de caçador depois de sair da prisão. Kim Jong-woo respondeu que isso era passado e que eles fariam vista grossa para isso. O protagonista aceitou todos que vieram para uma entrevista e se estabeleceu. Lee Ah-yeon perguntou: devemos levar todos em uma fila? Kim Jong-woo disse que havia trabalhado com eles e que confiava neles. Lee Ah-young se perguntou por que havia entrevistas em primeiro lugar. Kim Jong-woo respondeu que era uma formalidade. Lee Ah-young perguntou se ele também havia planejado isso com antecedência. O personagem disse que eles tiveram sorte com a reestruturação. Agora eles podem fazer uma bagunça na associação para que os quadros saiam. Há alguns dias, houve uma reunião no restaurante. O presidente disse que fez tudo como eles queriam. Os caras mandariam os currículos, ele mandaria uma lista. Kim Jong-woo agradeceu ao velho por sua ajuda.
Park In-bom perguntou se era difícil encontrar trabalhadores em uma operação com tantas partes. O presidente perguntou se era porque Kim Jong-woo havia desperdiçado o orçamento. Ele admitiu que estava tudo bem. A associação economizou dinheiro, ele conseguiu funcionários e eles não perderam seus empregos. Park In-bom disse àquele cara para não fazer isso de novo. Lee Do-sik ficou furioso. O velho perguntou como Kim Jong-woo sabia que Choi Ho-sung iria propor o corte dos faxineiros. Kim Jong-woo respondeu que Choi era o tipo de pessoa que se livra do rabo em uma crise. Ele era um professor para ele. Antes da regressão, ele havia assumido o cargo de chefe de operações depois de Seo Min-chul. Kim Jong-woo aprendeu muito com ele quando era o chefe da primeira força-tarefa, por exemplo, como se livrar da cauda, intimidar as pessoas e assim por diante. Ho-sung mostrou-se bem em seu posto. Ele gostava de demitir esquadrões inteiros e cortar os salários dos zeladores todos os anos. Quando viu o orçamento, pensou imediatamente na reestruturação. O Sr. Choi achava que os faxineiros eram os funcionários mais inúteis. Por isso, nosso herói o recomendou ao CEO como chefe de operações. O presidente avisou que, se ele maltratasse os funcionários depois disso, não deixaria por isso mesmo. O presidente perguntou o que Kim Jong-woo achava que Choi faria em seguida. Kim Jong-woo respondeu que tudo ficará bem. Choi é a candidata perfeita para o papel de extrema. Lee Ah-young achava que ela não duraria muito nesse ritmo. Outra entrevista. Kim Jong-woo disse que eles estavam indo para Suncheon para pegar todos os documentos e contratos. Ele explicou que, como Choi havia se mudado para Seul, eles deveriam aproveitar o cargo vago de gerente da filial e assinar um contrato. Lee Ah-young ficou surpresa. Isso é possível? A garota perguntou. Ele realmente vai embora hoje? Ela ainda tem muitos documentos para preparar. O homem disse que o interlocutor era inacreditável. Como ele conseguiu ver o CEO? O interlocutor disse que o senhor Choi logo ultrapassará Kim Jong-woo em termos de influência. Choi Ho-sung respondeu que eles ainda têm um longo caminho a percorrer. Além disso, a garota da primeira unidade e o chefe do departamento de controle de trabalho ainda estão do lado de Kim Jong-woo. Não se faz amigos em uma associação, então como essas pessoas podem estar do lado da pessoa que se demitiu? Se eles não forem estúpidos, ficarão do lado de Choi Ho-sung. Agora que a equipe de limpeza foi reduzida pela metade, será difícil fazer o que Kim Jong-woo fez. Ho-sung disse que a associação não pode se sair bem com uma equipe cheia de zeladores. Precisamos nos concentrar nos caçadores. O começo já foi feito, precisamos mantê-lo. Os heróis chegaram ao escritório e Lee Ah-young disse que ele era menor do que ela pensava. Kim Jong-woo sugeriu que talvez não fosse uma filial da associação. O jovem encontrou o herói e disse que era inesperado. O ex-chefe da sede de operações estava na frente dele. Kim Jong-woo disse que já faz um mês que ele saiu. Agora ele é apenas o diretor de uma pequena empresa de limpeza, então eles podem dispensar as formalidades. O jovem disse surpreso que eles não tinham dinheiro para tal coisa. Kim Jong-woo pediu apenas para ouvir. Kim Jong-woo afirmou que eles fizeram uma pequena pesquisa. O número de funcionários da filial vem diminuindo constantemente nos últimos anos. A baixa eficiência dos caçadores se deve à falta de faxineiros. Agora a filial tem apenas 3 equipes de limpeza, com 3 pessoas em cada equipe. O número de incursões por dia está diretamente relacionado à carga de trabalho dos faxineiros. O gerente reconheceu que a eficiência dos caçadores está diminuindo. O jovem reconheceu que há muitas masmorras, mas não há pessoas suficientes. O orçamento é muito modesto. Ele duvidava que os serviços de uma empresa de limpeza ajudassem, mas com financiamento suficiente, o problema seria resolvido. O chefe da filial, Kang Hyun-won, sentou-se pensativo. Kim Jong-woo perguntou se aquele era o chefe da filial, quem era o jovem. O jovem disse que havia se esquecido de se apresentar, Shim Hyun-soo, o representante e líder da guilda Baekje da filial. O jovem acrescentou que Kim Jong-woo entende. O escritório central aloca pouco orçamento e o trabalho é feito por mercenários como ele. Ele queria dizer mais alguma coisa, mas o protagonista pediu para sair. Kim Jong-woo disse que veio negociar com o gerente, não com esse jovem.
O jovem saiu e disse que descobriria mais tarde de qualquer forma. Kang Hyun-won admitiu que o comentário saiu de forma estranha e acrescentou que a maior parte do trabalho é realmente dos caçadores da guilda. É por isso que eles têm tanta autoridade. O chefe da filial perguntou se os jovens vieram para discutir o contrato de limpeza. Ele está pronto para assiná-lo imediatamente. Kim Jong-woo disse ao gerente da filial que ele não está em posição de explicar as regras de trabalho, mas que essa não é a maneira de fazer isso. Ele não acredita que Kang permita que a filial fique em dívida com os mercenários. O principal é o escritório ou a filial. A associação deve proteger os cidadãos. O líder deve ser rigoroso e confiante para que os subordinados confiem nele. Kang admitiu ter sido muito brando, mas a filial não pode prescindir da ajuda de Baekje. Como foi dito, a eficiência dos caçadores depende da carga de trabalho dos catadores. Eles precisam se separar da guilda, mas isso está sendo difícil no momento. Lee A-young perguntou se estava tudo bem. O protagonista respondeu que os esquadrões de veteranos de Sang-hyuk e So-yeon estarão aqui a partir de amanhã e rapidamente retomarão a produtividade. Shim Hyun-soo perguntou se o ex-líder já estava indo embora. Ele pensou que seria convidado para ir a um restaurante depois das conversas. Kim Jong-woo diz que não há tempo. Ele está voltando. Shin percebeu que a guilda deles tem mais influência do que as afiliadas. Seus zeladores encontram os caçadores da guilda com mais frequência do que os caçadores da guilda oficial. Talvez Kim Jun já tenha ouvido falar do fundo de apoio da guilda. Ele vive de doações dos que trabalham no campo. Até mesmo uma pequena quantia ajudaria. Não é benéfico manter um bom relacionamento? Kim Jun respondeu que eles são empresas privadas e não precisam manter um relacionamento com essa guilda. Shim Hyun-soo disse que conhece bem Choi Ho-sung, que recentemente se tornou o chefe de operações do escritório de Seul. Se solicitado, ele pode ajudar Kim com qualquer coisa. O herói não podia parar de trabalhar por causa dos gangsters que cercavam o bairro. Depois de voltar, ele contou a Sang-hyuk e Seo-yeon sobre a guilda Baekje, mas eles não se importaram. Como esperado, graças à liderança deles, a produtividade da filial aumentou muito. A primeira varredura foi bem sucedida, mas depois de uma semana surgiu um problema. Os assistentes perguntaram ao líder: "Esse Kim Jun era o chefe de equipe?" Shim disse que ele tinha muito dinheiro, que deveríamos ajudar a nos livrar dele. Além disso, Choi disse que esse cara foi expulso da associação e não durou muito tempo lá. Quem diria que um ex-funcionário de limpeza fugiria tão rápido? Ele provavelmente desperdiçou o orçamento, então o demitiram. Shim disse ao superintendente que os serviços haviam aumentado 10%. Khan ficou indignado. A filial está em uma situação difícil. Shim comentou que o superintendente havia conseguido o dinheiro para o contrato. Se ele não concordar, que eles mesmos cuidem das masmorras. Shim disse a ele para enviar faxineiros que limpariam tudo. Uma semana após o contrato, Sang-hyuk e Seo-young foram para a masmorra. Lá, os caçadores da guilda lutaram contra o monstro rebelde. Após a destruição, os líderes disseram que precisavam de mais caçadores. Shim tem certeza de que os faxineiros se apressarão porque querem ir embora logo e descansar. Os caçadores deixaram muito lixo. Sang-hyuk e Seo-yeon ficaram indignados com esse comportamento. Sang disse que isso é uma insolência, que ele contará tudo a eles. Eles são faxineiros, não empregados pessoais. Esses caçadores trazem todo o lixo da casa e o jogam aqui. Seo-yeon diz a seu colega de trabalho para se acalmar. A associação já viu coisas piores. Kim Jun lhes deu essa tarefa, então não podemos decepcionar o cara. Caso contrário, a filial romperá o contrato com o Karma. Os faxineiros achavam que Kim Jun havia feito muito por eles durante todo esse tempo. Eles deveriam retribuir a ele da mesma forma. Seo-yeon acrescentou que, se eles provarem que são bons, as guildas e afiliadas normais farão contratos com eles. Sang-hyuk notou que eles não disseram isso com um sorriso. Sang-hyuk se agachou e começou a procurar os caçadores. Ele disse que pelo menos a associação tinha uma cafeteria. Shim Hyun-soo apareceu e disse que eles estavam trabalhando juntos há uma semana e que era hora de os faxineiros contribuírem para o fundo de apoio da guilda. Sang-hyuk perguntou que tipo de fundo era esse. Shim se perguntou:
O chefe não disse a ele? Shin disse que, se o chefe não fizesse a doação hoje, eles não poderiam passar pelo portal. Seo Yeon pegou a mão de seu colega de trabalho e disse que estavam indo embora. Seo Yeon acrescentou que eles não precisam pagar esses caçadores. Eles escreverão uma declaração para a agência amanhã. Shim Hyun-soo foi até a garota e lhe deu um tapa na bochecha. O líder da guilda disse que se a mulher quisesse ficar aqui para sempre, ela poderia enviar 100 reclamações e ver de que lado a filial ficaria. Será que esses zeladores sabem quem está por trás dele? Sang-hyuk bateu os punhos em seu agressor. Seo Yeon agarrou Sang-hyuk e disse para ele não brigar. Ela disse que está bem e não quer que Sang-hyuk se machuque por causa dela. Ela cuidará de tudo sozinha. Ele pode esperar do lado de fora. Sang-hyuk perguntou o que ela poderia fazer sozinha contra aqueles caçadores. Não havia sentido em falar com a escória. O líder da guilda deu um soco na mandíbula de Sang-hyuk com seu punho enquanto outro caçador segurava a garota. Mais tarde, as faxineiras estavam voltando para casa. Seo Yeon se desculpou e disse que tudo aquilo era por causa dela. Sang-hyuk respondeu que ele entendeu o que disse. Ela não teve nada a ver com isso. Sang-hyuk disse que não poderia voltar ao escritório daquele jeito. Kim Jung-woo perceberia. So Yeon disse que sabia o que fazer. No escritório, Lee Ah-young perguntou aos faxineiros por que eles estavam com aquela aparência. Kim Jung-woo também ficou surpreso. Os zeladores responderam que estava muito frio no calabouço, que eles tinham desenvolvido uma tosse e que queriam ir para o hospital e voltar direto para a casa de lá. Os jovens estavam usando máscaras. Lee Ah-young perguntou por que eles estavam usando óculos escuros no escritório. Sang-hyuk respondeu que ele ficava muito legal com eles. Seo Yeon confirma que os óculos de Sang realmente combinam com ele. Sang-hyuk diz que nada de anormal aconteceu enquanto eles estavam trabalhando. Então eles saem. Kim Jung-woo se aproximou de Sang-hyuk e tirou seus óculos. Ele viu os hematomas em seu rosto. Lee Ah-young ficou assustada e perguntou o que havia acontecido com Sang-hyuk. Kim Jung-woo perguntou se era o Baekje. O comandante disse a eles que tirassem suas máscaras. Havia hematomas em seus rostos. Kim Jung-woo aconselhou as vítimas a contar tudo. Ele perguntou se elas achavam melhor sofrer humilhações para que a empresa não fosse prejudicada. Por que os funcionários deveriam levar os golpes ao pé da letra? O protagonista disse que lidaria com essa guilda e que os dois deveriam ir para o hospital. Kim Jung-woo acrescentou que, se o contrato for cancelado, eles farão um novo contrato com outra filial. A pessoa deve valorizar a si mesma e seu trabalho, e ele mesmo cuidará da empresa. Ele disse a Lee Ah-young que estava na hora de eles irem embora. Seo Yeon achou que eles haviam sido repreendidos. À noite, representantes da guilda Baekje estiveram na filial. Shim Hyun-soo disse que os zeladores não deveriam ter cruzado o caminho deles. De repente, a porta se abriu e Kim Jung-woo entrou. Ele derrubou o líder da guilda e perguntou se foi ele quem bateu em sua equipe. Shim Hyun-soo, indignado, perguntou: "O que Kim está fazendo aqui?" Kim Jung-woo afirmou que, de agora em diante, a guilda Baekje não estará limpando as masmorras. Kang Hyun-won relatará o resto. Lee se perguntou: os faxineiros estariam realmente fazendo seu trabalho agora? Shim Hyun disse que tentou falar com Kim de forma gentil porque ele é o diretor. Agora ele não será mais educado. O protagonista disse que pensou em enterrar esses caçadores vivos depois de ouvir o que eles fizeram com os faxineiros, mas ele é preguiçoso. A limpeza será feita por pessoas mais merecedoras e essas baratas irão para a lixeira. O líder da filial disse que entende a situação, mas não há caçadores suficientes para limpar todas as masmorras. Lee Ah-young disse que o Sr. Kang terá que fazer uma escolha, ou eles ou a Baekje. Se Kang mantiver o contrato, eles ajudarão a resolver a falta de pessoal sem nenhum custo. Kang perguntou como isso seria feito. Kim Min-ju entrou na sala e disse que o local era mais longe do que ela pensava. A garota se apresentou como sendo da filial de Seul e perguntou se Lee Ah-young era agora o vice-presidente da empresa. Shim Hyun-soo entrou em contato com Choi Ho-sung pelo telefone e perguntou se ele tinha ouvido falar da Karma, a empresa de limpeza dirigida por Kim Jung-woo. Ele disse que tinha acabado de ter uma briga com essa empresa.
Eles disseram que não permitiriam que eles limpassem as masmorras. Será que eles merecem ser tratados assim? Choi Ho-sung disse que pensaria em algo e encerrou a conversa. Kim Hyun-soo pensou que a vida é uma guerra e que ele mostraria ao zelador como lutar. Kim Jong-woo olhou para Kim Min-joo. Havia algo errado aqui. Kim Jong-woo não entendia por que Kim Min-joo estava com aquela expressão no rosto. Será que algo realmente deu errado durante as negociações? Lee Ah-young disse que não esperava nenhuma outra reação dele. Kim Jong-woo pediu desculpas à caçadora por tê-la chamado tão repentinamente. Ela devia estar ocupada, certo? Kim Min-joo disse que estava magoada. Depois que Kim Jong-woo foi embora, ele nunca mais ligou para ela. O jovem achou que era realmente assustador quando uma mulher é deixada sozinha. Kim Min-joo disse que estava pronta para contar a essência das negociações. Para começar, Kim Min-joo anunciou que as masmorras em Sancheon são, em média, de nível azul. O nível mais alto de perigo encontrado aqui é o amarelo, mas isso também não causou nenhum problema. Há cerca de 150 fendas por mês, se você contar as dos subúrbios. Isso significa cerca de 30 masmorras por semana. Sem contar os mercenários, há 4 forças-tarefa. Cada uma delas tem menos caçadores do que o escritório central. O principal problema é que, devido à natureza desse setor, há muitos caçadores jovens aqui. Portanto, as incursões têm sido ineficazes até agora. Muitos recém-chegados chegaram aqui por distribuição. Poucas pessoas querem ficar para trabalhar na província. Portanto, assim que adquirem experiência, são transferidos para filiais maiores ou vão trabalhar como autônomos. Os habitantes locais não têm escolha a não ser trabalhar com caçadores totalmente inexperientes. Kim Min-joo acrescentou que sua equipe trabalhará na filial por uma semana para lidar com casos de emergência. A garota disse que precisaria da ajuda de seu professor depois disso. Kim Min-joo acrescentou que a situação era pior do que ela pensava. Mesmo que eles ajudem a filial por alguns dias, as coisas acabarão voltando a ser como eram antes. Kim Jong-woo disse a Kim Min-joo para não se preocupar com isso. Ele mesmo cuidará do assunto. Trabalhadores inexperientes, falta de mão de obra, masmorras de baixo nível, tudo isso pode ser resolvido de uma única maneira. O comandante disse que teremos que expandir o quadro. É necessário abrir um novo centro de treinamento da sede operacional da associação, aqui. O treinamento durará 3 meses para iniciantes e 1 mês para o treinamento avançado. Haverá alunos suficientes. O nível das masmorras aqui é baixo, portanto, é um local ideal para treinamento. Lee Ah-young afirmou que essa era uma ideia muito boa. Além disso, os lucros do centro de treinamento e das varreduras são os mesmos. Lee Ah-young se perguntou se eles teriam permissão para fazer isso. Kim Jong-woo disse que o projeto de abrir um centro de treinamento está na mente da alta administração há vários anos. A menos que a associação decida repentinamente abri-lo em outro lugar, não haverá problema. Kim Min-joo afirmou que seria difícil realizar esse plano. Ela ouviu recentemente que o líder Choi Ho-sung está tentando realizar esse projeto em Seongnam. Além disso, ele quer ficar totalmente encarregado do treinamento dos caçadores. Kim Jong-woo sugeriu que Choi Ho-sung foi afetado pelas atividades dos lobistas. Nosso herói afirmou que tentará mudar a opinião dessa pessoa. Kim Min-joo deve continuar a ajudar esse afiliado. Outras ações devem ser ajustadas. O jovem acrescentou que seria uma boa ideia pedir ajuda ao supervisor Pyong. A filial de controle deve ser contatada. Choi Ho-sung ficou furioso. Que história é essa? Ele escolheu o lugar perfeito. O centro deve ser aberto em Seongnam. O presidente disse que eles o abririam ao lado da filial em Sancheon. A sede de operações deles não tem pessoal suficiente, então eles dependem demais da guilda. Por causa disso, a administração local está tendo problemas. A filial da associação também tem seu próprio orgulho. O presidente perguntou: será que Choi Ho-sung está insatisfeito com alguma coisa? Ho-sung achou que deveria se acalmar. Ele havia cedido demais às suas emoções. Precisa manter seu temperamento sob controle. Choi Ho-sung perguntou ao presidente:
Não deveria ser ele a decidir sobre a criação de um centro de treinamento para os recém-chegados? O presidente disse que o interlocutor estava certo, mas há outro lugar onde o centro de treinamento é realmente necessário. Park In-bom perguntou se Choi Ho-sung deveria ter recebido algo em troca por ter tomado essa decisão. A questão foi resolvida, e a inauguração do centro de treinamento ocorrerá em Suncheon. Depois que o presidente saiu, Choi Ho-sung decidiu que aquele velho era uma verdadeira cobra. As piadas acabaram. Ele já havia prometido ao chefe da filial de Seongnam que o centro de treinamento seria aberto lá. Além disso, o trabalho de construção já havia começado porque Ho-sung havia assinado um contrato com uma empresa de construção com antecedência e até mesmo recebido um desconto. O presidente argumentou sua decisão com muita confiança, de modo que Ho-sung não teve escolha a não ser concordar. Entretanto, se ele se comportasse de forma imprudente, seria pego em flagrante. Nesse caso, ele não só teria que devolver o dinheiro do desconto que fez, mas também teria que pagar uma multa. Entretanto, nesse caso, ele poderia perder seu cargo. Choi Ho-sung entrou em contato com o chefe da guilda Baekje por telefone. O funcionário disse que o problema de Shim Hyun-soo será agravado pelo fato de que um centro de treinamento será construído em Suncheon. Ho-sung disse que o presidente da associação o procurou de repente e disse que o centro deveria ser construído naquele local específico. No entanto, ficou claro que ele não foi o único a tomar essa decisão. O funcionário disse ao caçador que alguém já havia avisado o idoso e o fez em um momento muito estranho. Faltava um passo para que o contrato com os construtores fosse oficialmente aprovado, quando, de repente, o presidente entrou. Isso não parece ser uma coincidência. Ho-sung pensou que poderia ter interrompido alguém. Na parede do escritório do presidente da guilda, havia um folheto de propaganda do Karma. Ho-sung acrescentou que era necessário impedir de alguma forma que o centro fosse aberto em Suncheon. Shim Hyun-soo se perguntou: ele seria capaz de fazer isso? Ho-sung disse que, caso contrário, um centro de treinamento e centenas de caçadores apareceriam naquele lugar. Então a guilda não teria uma única masmorra. Ho-sung disse que Hyun-soo pode fazer o que quiser, mas o centro de treinamento naquele lugar não deve ser aberto. Choi Ho-sung disse que, se o caçador fizer isso, ele estará disposto a atender a qualquer pedido que ele fizer. O oficial acrescentou: Hyun-soo não quer que ele assuma a responsabilidade? Ambos querem viver, então o líder da guilda tem que agir. Shim Hyun-soo disse que entendia tudo. O centro de treinamento pode destruir todos eles. O líder da guilda decidiu realizar um comício em sua região e anunciou que eles não querem confiar suas vidas a caçadores novatos. Sua guilda está cooperando com a filial para manter os civis seguros. Os caçadores da guilda arriscaram suas vidas de qualquer maneira, permaneceram leais à filial e continuaram a limpar as masmorras. No entanto, eles foram expulsos em um instante. Kim Jong-woo usou seu dinheiro e reputação para manipular o chefe Kang e extorquir fundos de uma guilda administrada por cidadãos comuns. Será que a associação que existe para a segurança dos civis decidiu destruí-los? O líder Kang e Kim Jong-woo devem rescindir imediatamente a decisão de construir um centro de treinamento em Suncheon. Kim Min-ju disse que as guildas das cidades vizinhas também participaram dessa manifestação. O Baekje se aproveitou de sua influência e transferiu outros grupos ativistas para cá. Lee Ah-young supôs que todos pensariam como se sua empresa tivesse muito dinheiro. Lee Ah-young informou ao chefe que haveria uma manifestação e protestos violentos aqui. A guilda Baekje preparou tudo. Kim Jong-woo disse que já estava indo para lá. Depois de um tempo, nosso herói apareceu em seu Maserati e disse que estava atrasado porque tinha que buscar alguém. Kim Jong-woo se dirigiu ao comício, acompanhado do CEO Lee Do-sik e do chefe da Ares Guild. Nosso protagonista disse que estava pronto para ir direto para a reunião. O protagonista perguntou ao líder da guilda, Shim Hyun-soo, o que estava acontecendo. Até mesmo o CEO Lee Do-sik compareceu a essa reunião. Será que a matriz decidiu intervir nessa questão? Os presentes identificaram o líder da principal guilda de Ares do país,
Cha Seok-hyun. O evento havia sido realizado em grande escala. Shim Hyun-soo achou que eles estavam em apuros. Choi Ho-sung não tinha avisado sobre isso. O líder da Guilda Bravo, Kim Sang-woo, admitiu que a região tem masmorras de baixo nível, mas ainda não pode ser confiada a caçadores novatos. Isso poderia colocar os civis em perigo. Kim Jung-woo disse que não se deve dizer isso, porque todos entendem que ele só tem medo de que o centro de treinamento possa tirar seus ganhos. Kim Jung-woo disse que a filial de Sancheon não vai mais terceirizar as varreduras de masmorras para guildas privadas a partir de agora. Shim Hyun-soo sabe o motivo disso melhor do que ninguém. O líder da guilda Jinyo, Cha Young-ju, disse que a decisão foi muito repentina. Eles deveriam ter discutido o assunto com eles. Lee Do-sik disse que as filiais são de suma importância, ao contrário das guildas. Eles abrirão um centro de treinamento, também com o objetivo de apoiar a filial de Sancheon. Cha Young-ju afirmou que, nesse caso, todos morrerão. Acontece que a associação continua a cooperar com as guildas de Seul, mas elas não. Cha Seok-hyun disse que é por isso que ele veio para cá. Ele pode ajudar os caçadores locais. Eles querem construir uma ponte entre as guildas de todo o país e de Sancheon. O centro de treinamento será aberto porque a filial de Sancheon carece de caçadores. E isso se deve ao fato de a guilda Baekje querer o direito exclusivo de limpar as masmorras. Ele propõe continuar cooperando com as guildas, mas sob a condição de precisar de contratos formais com as filiais, onde há falta de mão de obra no departamento de operações. Shim Hyun-soo queria se opor, mas Cha Seok-hyun o impediu. O chefe da guilda Ares disse que Shim Hyun-soo quase forçou as pessoas a doarem para o fundo de apoio à guilda. Shim Hyun-soo se lembrou de Kim Jung-woo dizendo que sua guilda tinha mais influência aqui do que a filial. Acontece que a guilda Baekje vive de doações de pessoas da mesma área. Mesmo que ele seja de uma empresa privada, não seria benéfico para ele manter boas relações com a associação? Kim Jung-woo lembrou que é contra a lei arrecadar dinheiro para apoiar a guilda. Além disso, os membros da guilda trataram os funcionários de sua empresa com grosseria, extorquindo dinheiro sob o pretexto ridículo de pagar para sair da masmorra. Kim Jung-woo disse que isso era uma ofensa criminal. Como eles podem ser confiáveis e encarregados da limpeza agora? Lee Do-sik sugeriu que esse não era um incidente isolado. Por causa disso, a guilda Baekje seria colocada em uma lista negra em todo o país. Shim Hyun-soo ficou indignado. Quem eles pensam que são? Por que o estão proibindo de fazer seu trabalho? Somente o chefe do departamento decide uma coisa dessas. Ele entrará em contato com Choi Ho-sung imediatamente. Lee Do-sik reconheceu que apenas Choi Ho-sung realmente tinha autoridade para tomar tais decisões. No entanto, ele os apoiou tanto na construção do centro de treinamento quanto na solução do problema de limpar as masmorras. Shim Hyun-soo se ajoelhou e admitiu que havia cometido um erro. Ele se certificaria de que isso não aconteceria novamente. Hunter pediu a ele que lhe desse outra chance e que não fizesse isso com ele. Kim Jung-woo foi até o líder da guilda ajoelhado. Nosso herói perguntou: seus funcionários precisavam ser tratados dessa forma? Shim Hyun-soo não precisava se preocupar. Ele receberia 1 mês de compensação por recusar seus serviços. Isso poderia ser considerado uma doação para o fundo de apoio da guilda, que eles não podiam fornecer antes. Kim Jung-woo declarou que esse era o fim das negociações e que todos poderiam voltar a seus afazeres. Os presentes seriam notificados mais tarde sobre com quais afiliadas poderiam assinar contratos. Conforme planejado, um centro de treinamento e um dormitório para agentes inexperientes foram abertos em Sancheon. Caçadores veteranos de todos os ramos se revezavam como instrutores. O centro se tornou um estágio de treinamento obrigatório para os recém-chegados. Foi graças a isso que a eficiência dos ataques às masmorras aumentou significativamente. Sob a supervisão de instrutores experientes, os recém-chegados não criavam novos problemas. Isso ajudou a acalmar grupos de cidadãos particularmente descontentes. Kim Min-ju também fez uma grande contribuição.
Sua nomeação como instrutora sênior refletiu bem o trabalho do centro de treinamento. A moça ofereceu ao nosso herói para irem juntos em uma missão. Kim Jong-woo decidiu mostrar aos líderes dos esquadrões de limpeza os novos equipamentos e foi com eles para a masmorra. O jovem não achava que voltaria a usar esse uniforme. Hunter perguntou a Shin Hyun-soo o que eles iriam fazer agora. A guilda deles estava prestes a entrar em colapso. Os outros já tinham ouvido a notícia e apresentaram suas demissões. Hyun-soo afirmou que não ficaria de braços cruzados depois do que aconteceu. Ele decidiu se vingar de Choi Ho-sung por tê-los apunhalado pelas costas. Era necessário descobrir o horário e o endereço desse funcionário. De repente, o chefe da guilda foi tropeçado por alguém e ficou estendido no chão. A pessoa se aproximou de Shin Hyun-soo e perguntou se ele estava bem. O líder da guilda percebeu que Yang Min-ho estava na frente dele. Yang Min-ho pediu que ele ficasse quieto e não contasse a ninguém sobre ele. Depois de outra varredura, o líder perguntou como eles estavam se saindo ultimamente. Han Yu-bin disse que a filial de Gangneung não estava muito ruim, que as masmorras não eram muito difíceis e que a velocidade de limpeza estava normal. Sang-hyuk acrescentou que eles também estão se saindo bem. Eles até receberam alguns de seus pagamentos adiantados. Kim Jong-woo disse que a filial de Jeonju havia sido solicitada a desmembrar o monstro em pedaços menores e que os faxineiros logo receberiam novos equipamentos para isso. O supervisor perguntou se alguém tem alguma reclamação ou sugestão. Todos estão livres para falar sobre isso. Seo Yeon perguntou se os lanches poderiam ser adicionados à cozinha do escritório. Kim Jong-woo prometeu fazer isso acontecer. Lee Ah-young sugeriu que os funcionários estão satisfeitos com tudo. Kim Min-ju, preocupada, apareceu e disse que a professora deveria ver isso. Ela nunca tinha visto o corpo de um monstro aqui antes. Kim Min-ju disse que já o havia encontrado nesse estado. Como ela nunca tinha visto um antes, não se arriscou a se aproximar dele. Han Yu-bin disse que é a primeira vez que ela vê isso também. Parece que ele está vazando muco. Deveríamos analisá-lo. O monstro se moveu. Han Yu-bin gritou de medo. Kim Jong-woo disse a todos para fugirem rapidamente. O monstro cresceu e tomou a forma de uma árvore enorme. Que diabos é isso? Kim Min-ju perguntou ao professor o que era aquilo. Kim Jong-woo respondeu que era um monstro em forma demoníaca. Ele não pode ser derrotado por meios normais. É perigoso porque oxida tudo o que toca. Kim Jong-woo olhou para cima e disse que ele já havia aparecido. Antes que nosso herói pudesse sequer piscar os olhos, aquele dia estava chegando. Não muito longe da estação Socho, antes mesmo da regressão, ele viu todos os seus colegas morrerem. O desastre do calabouço de regeneração. O assistente perguntou a Shin Hyun-soo quem era. Será que ele o conhece? Talvez ele precise aprender uma lição? O líder disse que era apenas uma pessoa estranha, que não era necessário prestar atenção nele. Shin Hyun-soo acrescentou que parecia ter visto essa pessoa em algum lugar antes. O líder da guilda disse que se trata de Yang Min-ho, a quem foi prometido 2 milhões por sua captura. Ele tem um novo plano para capturar o homem e receber a recompensa. O assessor perguntou: Yang Min-ho não é um caçador de primeira classe? Como eles o capturarão? Hyun-soo respondeu que o homem não consegue nem ficar em pé direito agora. Os vilões decidiram capturar essa galinha dos ovos de ouro. A recompensa não será menor se eles o entregarem não totalmente inteiro, certo? Shin Hyun-soo disse que está envergonhado pelo que aconteceu antes, então ele não pode simplesmente ir embora. Ele quer se desculpar. No entanto, Yang Min-ho não deu ouvidos a esse homem e o golpeou na cabeça com o punho, causando um ferimento perigoso. Yang Min-ho disse a Shin Hyun-soo que estava deitado imóvel para observar o que ele dizia. Um gato preto com olhos brilhantes apareceu por perto e disse que finalmente havia conhecido Yang Min-ho. Essa pessoa realmente não sabe como controlar seu temperamento. A habilidade marionete foi ativada. A pessoa que apareceu ao lado do gato preto disse que era forçada a trabalhar horas extras na associação todos os dias. E depois do incidente com Chae-yu, ele teve que lidar com uma série de problemas.
Ele acrescentou que Mark está procurando por Young Min-ho há muito tempo. O homem pegou o gato preto nos braços e disse que estava dando a Young Min-ho uma última chance. O comandante mais jovem da segunda força-tarefa é Kim Jung-woo, de nível A. Primeira missão como comandante. Ele explicou que, diferentemente das outras masmorras, havia uma rachadura na passagem interdimensional dessa masmorra, que fazia com que os monstros continuassem chegando. Ao mesmo tempo, não havia um chefe principal. Portanto, a masmorra não fechava e não havia outra opção, a não ser repelir as ondas intermináveis de monstros. Era impossível fazer uma varredura. Os monstros eram vulneráveis às relíquias sagradas. O guerreiro pediu o fim de seu sofrimento. Calabouço de regeneração, primeiro dia. Kim Jong-woo havia perdido seu subordinado mais valioso. Calabouço de regeneração, segundo dia. Isso não era mais uma masmorra, mas um verdadeiro desastre. A estratégia e o planejamento eram inúteis. Hunter afirmou que eles precisavam se retirar e esperar por reforços. Hunter disse ao líder Lee Soo-yeon para se retirar. Todos começaram a se retirar. Precisamos chegar ao portão o mais rápido possível para detê-los. Havia reforços esperando à frente. O comandante disse a Moon Na-young para proteger os sacerdotes e a Han Soo-young para ajudar os magos. De repente, um monstro enorme apareceu na esquina e imediatamente atacou os caçadores. O líder disse que ele mesmo enfrentaria o monstro. Então, os colegas de classe do nosso herói, com quem estavam estudando para o exame de licença de caçadores, morreram. Um novo padre foi usado, o que possibilitou o uso das relíquias sagradas. Kim Jong-woo achava que quase não tinha lembranças daquele dia. Kim Jong-woo lutou e estava pronto para morrer a qualquer momento. O protagonista estava batendo e batendo em todas as criaturas novamente. Todas as criaturas que ele conseguia alcançar. Caçadores com as mesmas aspirações morreram ao lado de nosso herói. Os caçadores levaram 3 dias para deter todos os monstros. No entanto, eles ainda não conseguiram chegar aos portões da masmorra. Naquele momento, a destruição da capital era apenas uma questão de tempo. Foi só então que o diretor Seo Min-chul percebeu a gravidade da situação e solicitou o apoio das filiais e guildas de todo o país. E então, lenta mas seguramente, eles conseguiram retomar os territórios ocupados pelos monstros. Quando os caçadores conseguiram chegar ao portão, a masmorra havia desaparecido como deveria. Estava tudo acabado. Só que ninguém podia se alegrar ou dar um suspiro de alívio. Eles não haviam vencido. Mal haviam sobrevivido. Um rapaz se aproximou do jovem e pediu desculpas pelo incômodo. O homem disse que eles eram uma equipe de limpeza e perguntou por onde deveriam começar. Kim Jong-woo perguntou aos homens onde eles haviam estado todo esse tempo. O homem se perguntou, afinal eles não eram caçadores. Kim Jong-woo disse que eles eram inúteis. O protagonista sabia que não havia motivo para ficar com raiva, mas então a emoção se sobrepôs à razão. Ele não conhecia nenhum desses zeladores, mas a raiva estava nublando seus olhos. Lee Ah-young acordou nosso herói e perguntou o que havia de errado. Por que ele estava murmurando algo para si mesmo o tempo todo? Kim Jong-woo respondeu que ele estava apenas sonhando. Lee Ah-young disse que o rosto do chefe estava mais sombrio do que o normal. Kim Jong-woo afirmou que estava bem. A ideia de estar a apenas 1 mês do desastre estava fazendo a cabeça do nosso herói girar. Essa era a única masmorra que ele não tinha conseguido limpar em todos os seus anos de trabalho. Era impossível limpá-la. As masmorras de nível ômega não podiam ser limpas e só haviam aparecido algumas vezes na história. Um fato semelhante ocorreu na América do Sul há 40 anos, mas como o sistema de limpeza não estava desenvolvido, a masmorra não pôde ser fechada. Naquela época, não apenas os civis morreram, mas metade de todos os caçadores. O desastre foi sem precedentes. Assim que o jovem se lembrou do que havia vivido naquela época, ele pediu ao presidente que convocasse todas as forças-tarefa para a capital em 1 mês. No entanto, o presidente respondeu que, em caso de emergência, a lei proibia que mais de 15 forças-tarefa se reunissem em um só lugar. Kim Jong-woo pensou que teria que fazer tudo sozinho.
O jovem perguntou a Lee A-young se ela estaria ocupada no próximo mês. Ela respondeu que tinha algum trabalho acumulado, mas talvez conseguisse arranjar tempo. Kim Jong-woo pediu à garota que lhe trouxesse algumas armas. Ele precisa de vários tipos: relíquias sagradas, tridentes e espadas. Lee A-young se perguntou por que, de repente, ele precisava de armas. Eles não são uma empresa de limpeza? Especialmente porque eles não estão mais em uma associação. Onde ela conseguiria tantas armas, especialmente em um mês? Kim Jong-woo perguntou se as entrevistas estavam agendadas para hoje. Lee A-young respondeu que não havia nada agendado para hoje. Uma pessoa entrou no escritório e perguntou se ainda havia vagas abertas naquela empresa. Era Im Dong-beom. Na limpeza de masmorras, os monstros são divididos em 3 grandes grupos. Aqueles com pele blindada de força variável, aqueles com pele normal e aqueles sem pele. Seo Yeon acrescentou que o primeiro tipo é transparente. O segundo tem pele macia como a de qualquer humanoide. O último não tem pele como os esqueletos ou fantasmas. Para cada tipo de monstro, é usado um método diferente de desmembramento. Neste momento, como se trata de um monstro humanoide, é preciso começar pela cabeça. Im Dong-beom pode cortá-la de uma só vez? O aluno fez isso corretamente. Seo Yeon ficou satisfeita. Seo Yeon se perguntou se era mesmo Im Dong-beom. Como ele era um ex-líder da força-tarefa, era bem versado em masmorras e monstros. Ele só precisava se acostumar com sua nova posição e então seria capaz de alcançar o nível de Han Yu-bin. Im Dong-beom disse que nem imaginava que a limpeza das masmorras tivesse um algoritmo tão preciso. Seo Yeon afirmou que, originalmente, não havia nenhum. Entretanto, o CEO fez pessoalmente a pesquisa, criou a classificação e lançou um manual impresso. No dia anterior, quando Im Dong-beom foi ao escritório para conseguir um emprego na empresa, Kim Jong-woo achou que era algum tipo de piada. Ele foi demitido há alguns meses por tentar machucar os faxineiros e agora decidiu se tornar um deles. Um negócio muito estranho. De qualquer forma, nosso herói não podia simplesmente afugentar o homem que veio para uma entrevista, então eles trocaram algumas palavras. Im Dong-beom se viu em uma situação mais difícil do que o esperado. Por ter perdido sua classificação, ele não podia mais trabalhar como caçador. Então foi forçado a criar estratégias na primeira guilda que encontrou. Espalharam-se rumores de que ele havia sido demitido devido a uma violação disciplinar, e ele só podia sonhar em entrar em uma guilda maior. Ele foi forçado a mudar de uma guilda pequena para outra. No entanto, ele havia criado esse karma para si mesmo. Essa pessoa foi até compreensiva. Para eles, Dong-beom disse que não importava o trabalho que ele tinha que fazer. Todos fazem o que têm de fazer. Depois de dizer isso, nosso herói decidiu contratar essa pessoa. Kim Jong-woo perguntou a Im Dong-beom se ele estava se saindo bem em seu novo emprego. Dong-beom respondeu que ele só faz o que lhe mandam. O protagonista disse que o aprendiz passará por um curso de treinamento durante essa semana e depois irá direto para o trabalho. Ele provavelmente será colocado no primeiro grupo liderado por Moon So-yeon. Ele concorda? Dong-beom balançou a cabeça afirmativamente em resposta. Kim Jong-woo disse que planeja expandir a equipe e, se Im Dong-beom trabalhar duro, um dia ele poderá ser encarregado de gerenciar a equipe. Portanto, temos de ser pacientes. O jovem acrescentou que está dizendo isso porque acredita em Im Dong-beom. Dong-bin agradeceu e disse que tinha que ir embora. Ele tem seu próximo curso de treinamento em breve. Kim Jong-woo e Lee A-young estavam relaxando na varanda e tomando um refresco. A garota perguntou o que Kim Jong-woo achava de tudo isso. O jovem respondeu que Im Dong-beom está se esforçando muito. Sua experiência anterior como chefe de uma operação pode ajudar. Ele só precisa treiná-lo bem. Kim Jong-woo percebeu que agora as piadas já não são mais novidade. Alguém está tentando transformá-lo em seu infiltrado. Choi Ho-sung disse a Im Dong-beom para fazer o que quiser sem se preocupar com nada. Isso foi dito antes de seu retorno. Não se tratava da importância de qualquer atividade naquela área. A questão era que não havia necessidade de ter medo do trabalho sujo,
se ele fosse benéfico. Se Im Dong-beom não tivesse dito essas palavras, nosso herói teria duvidado por muito tempo se suas suposições estavam corretas. O próprio fato de Dong-beom ter vindo e dito calmamente essa frase mostra que essas duas coisas estão claramente conectadas. Infelizmente, nosso herói não sabia quase nada sobre o relacionamento de Im Dong-bin e Choi Ho-sung. Kim Jung-woo perguntou a Lee Ah-young se ela havia descoberto o que ele perguntou. A garota respondeu que os dois haviam frequentado a mesma universidade. Eles se encontraram pela primeira vez em uma reunião, já depois que Choi Ho-sung entrou para o departamento de controle. Quando Dong-beom se registrou como caçador e passou a fazer parte da equipe de operações, Choi Ho-sung o ajudou de uma forma ou de outra. O protagonista percebeu como essa pessoa era capaz de alcançar resultados tão bons sendo ainda um novato. Lee Ah-young notou que Ho-sung não fez nada quando Dong-bin foi expulso da associação. Kim Jung-woo comentou: se Ho-sung sente o cheiro de algo frito, ele joga o rabo fora sem pensar duas vezes. Lee Ah-young pensou: talvez Dong-bin realmente queira trabalhar para eles e ninguém o enviou. Kim Jung-woo se perguntou: será que a garota realmente acha que ele está feliz por ser um zelador? Esses dois devem ter concordado com alguma coisa. Ho-sung pode ter prometido retornar à associação para obter as informações que conseguiu. De fato, não se pode dizer que nosso herói não tenha se incomodado com isso. Se for descoberto que, entre outras coisas, ele está esbanjando o dinheiro da associação, ele estará em apuros. Isso certamente causará um grande alvoroço. Não importa quais sejam suas intenções, isso ainda é desvio de dinheiro. Kim Jung-woo é supervisor há apenas 4 meses e, antes disso, trabalhava como zelador com um salário baixo. Alguém pode se perguntar onde ele conseguiu o dinheiro para abrir sua própria empresa. Ninguém ao seu redor consegue entendê-lo. É por isso que nosso herói também não disse nada a Lee Ah-young. A própria Lee Ah-young disse: talvez eles possam dizer que recebem fundos do orçamento da associação? Kim Jung-woo ficou surpreso. Como ela sabe disso? A moça afirmou que era responsável por todos os recursos humanos, contabilidade e muitos outros documentos. Será que o cara realmente achava que ela não descobriria nada? Lee Ah-young disse que não há necessidade de se preocupar. Ela sabe que Kim Jung-woo não faria isso por causa do dinheiro em seu bolso. Ele provavelmente tem um bom motivo que não pode expressar. Kim Jung-woo afirmou que essa garota às vezes o assusta. Lee Ah-young entendeu isso como um elogio. De qualquer forma, Choi Ho-sung também está desconfiado das finanças deles. Ele provavelmente enviou Dong-bin para obter provas concretas. Se conseguir, ele contará à mídia ou os chantageará. Lee Ah-young disse que, se esse fosse o caso, Dong-bin não deveria ter sido contratado. Você tinha que correr o risco sabendo que ele era um infiltrado? Kim Jung-woo balançou a cabeça afirmativamente. Calabouço da regeneração. Como a dimensão nela era instável, naturalmente ela poderia fechar depois de 5 dias. No entanto, eles haviam sofrido muitas perdas ao tentar fechá-la antes. Somente o escritório principal da associação perdeu 40% dos caçadores. Os civis também foram afetados. Esse incidente colocou a associação em uma situação muito difícil. Eles tiveram que trabalhar tão duro que não havia tempo nem para recuperar o fôlego. Aproveitando-se disso, uma associação internacional começou a interferir em seus negócios. Não houve uma aquisição oficial, mas de fato eles se tornaram fantoches da associação internacional. O colapso do sistema de associação. Influência hostil da associação internacional. A morte de funcionários importantes. Por tudo isso, o desastre que o calabouço de regeneração provocaria deve ser evitado. Impedir, custe o que custar. A razão pela qual a associação sofreu perdas tão pesadas é simples. Uma administração arrogante, que pensou que poderia lidar com a situação sozinha. A incapacidade de avaliar a situação com sobriedade é um sinal claro de incompetência. Além disso, são necessárias pelo menos 30 equipes operacionais para fechar a masmorra de regeneração. Para reunir tantas pessoas em um só lugar sem infringir a lei,
seria necessária uma declaração oficial de estado de emergência pelas próprias autoridades. Faltava apenas um mês para o desastre. Com suas forças atuais, a associação sofreria grandes perdas. Assim como antes da regressão, muitas pessoas poderiam morrer. Kim Jong-un pensou. Se ele não pudesse evitar o desastre, deveria pelo menos tentar evitar tantas baixas. O plano era incapacitar temporariamente a associação e impedir que a masmorra fosse limpa. A masmorra de regeneração desaparecerá sozinha em 5 dias e, antes de ser aberta, a capital precisará ser evacuada. Para neutralizar o escritório principal, é necessário que haja um incidente que não cause o colapso de toda a associação. Nesse